o Fluminense chegou a esse número bizarro, né? De 4 derrotas consecutivas no Brasileiro. Eu não sei se alguém tem esse dado aí, mas eu acho que talvez o Fluminense, depois da Copa do Mundo, talvez tenha o pior rendimento de todos os 20 clubes da Série A. Não tenho certeza. É o pior. É o pior, Rodrigo? Não, porque o Sport empatou também. O Sport empatou, é verdade. O Fluminense e o Atlético Mineiro são os únicos que perderam todos os jogos. Só que o Atlético jogou 3 jogos e o Fluminense jogou 4. Então nós somos o pior. É o pior. Inacreditável, né, Caio? É inacreditável, né? Assim, ou não também. É complicado, né? Talvez 8 gols sofridos e apenas 2 marcados. Um de pênalti e um chute fora da área fantasma do Samuel Xavier. Como sempre, Não, né? Golzinho. E outra, se você pegar o jogo contra o Flamengo, o Fluminense não chutou no gol. O jogo contra o Palmeiras, o Fluminense só teve o chute do Cano, que foi o gol de pênalti. E o jogo contra o São Paulo também só teve um chute a gol, que foi o Samuel. 2 chutes a gol em 3 partidas. É muito pouco. E, Rodrigo, pra você o jogo de ontem foi o pior dos 4? Pra mim foi. Cara, pra mim foi o pior jogo do Fluminense com o Renato Gaúcho e talvez no mesmo nível do jogo contra o Fortaleza quando era o Mano Menezes. No mesmo nível. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro também, lá na MRV Arena, também foi terrível, né, cara? Mas ali, pelo menos, o Fluminense ainda saiu na frente, ainda teve o gol do Serna. O Fluminense buscou, acho que um pouquinho mais de futebol do Atlético. Eu tô falando aqui da eliminação da Libertadores. O ano passado. Né? O ano passado, não. O ano passado é outra história, né? Realmente foi terrível aquele jogo com o Atlético. Mas eu digo assim, com o Renato Gaúcho, certamente esse é o pior jogo. E talvez um dos piores jogos do Fluminense no ano. E aí eu compararia, né, com o jogo contra o Fortaleza na estreia do Brasileiro. Isso é de 2025, né? Mas isso, olha, tudo bem, o Aras saiu e tal, mas assim, a gente perdeu, eu acho, não só o nosso melhor jogador, né, mas a gente perdeu em 2 posições, né, que o Aras ele era o ponta e ele era o nosso meia armador, né, ele fazia dupla função, né. Então, mas assim, isso cabe agora, acabou, o Aras foi vendido, então é página virada no Fluminense. Então, cabe ao treinador arrumar alternativas para isso. E eu vejo o Renato, estava falando aqui em off com eles aqui, Renato totalmente perdido, cada jogo uma escalação. Eu não entendo essa coisa de poupar jogador, sinceramente. Se você não consegue, na Copa do Mundo ele mexia assim, uma posição e outra e tal, mas agora tem jogos que ele altera 5, 6 jogadores. Quer dizer, uma hora joga com 3 zagueiros, outra hora com 2 zagueiros. Aquela escalação de ontem eu coloquei no nosso grupo lá, escalação Frankenstein. Na hora que saiu, escalação Frankenstein. Vocês não acham que isso é muito na conta do Renato Gaúcho também, Caio? Que é o treinador que tem que arrumar a solução. O Márcio, assim... Porque esse elenco, só terminando, ele não pode ser tão ruim assim depois que fez independente dos nossos atletas, nossos atacantes serem péssimos finalizadores, mas esse elenco não pode ser tão ruim assim, de ao ponto de fazer o Mundial que fez, chegar no Brasileiro e fazer isso que está fazendo. Falta vontade? Falta premiação? Porque, assim, o que está acontecendo realmente? Né? Não é possível. Acabou o gás no Mundial? Então, assim, são muitos pontos, né, Márcio? E, realmente, você falando dessa questão aí do rodízio, a gente tem que ter claro que o Fluminense não tem condições de ficar poupando muito jogador, porque a gente não tem um elenco recheado, não, gente. A gente não tem 2 times para poder colocar um, pode tirar outro e entra outro no mesmo nível. A gente mal tem um time. Tem jogadores titulares aí que, se bobear, a gente não veria nem sendo titular em outro time. Então, assim, a gente não tem condições de fazer isso, entendeu? Aí você fica falando do rodízio aí. O Fluminense tá parecendo até churrascaria, de tanto rodízio, cara. E os torcedores sabem o que são? Só aqueles caras que ficam lá na mesa pedindo vem a picanha, vem outra carne de primeira aí, mas só vem colchão mole, colchão duro, e a carne de primeira não vem, né? Que é a contratação que a gente espera. Só vem a 100. Só vem a 100. Então, assim... Cara, a gente não tem condições de ficar poupando tanto, ainda mais na altura. Sabe por quê? Porque além de a gente perder, que é o pior, né, do resultado, é a gente perder o jogo, e a mentalidade do jogador que perde toda hora. A cada jogo que passa, ele vai perdendo cada vez mais a confiança. E para você resgatar essa confiança, porra, dá mais trabalho ainda. Entendeu? Acho que são muitos pontos que têm que ser analisados. Fora o entrosamento também, né? Fora o entrosamento, que não pega nunca, né? Luana, fala que eu vou passar pro Rodrigo. Não, é isso, eu não sei explicar, na verdade, o que está acontecendo. A gente tem diversas teorias, né? Algumas
bem ruins de se pensar, né? Porque, pô, é muito triste você pensar que você tem um time ali que só joga por um interesse próprio, enfim, motivado a alguma coisa a mais e não quer, enfim, manter o Fluminense grande como ele, enfim, se mostrou capaz de ser, né? Agora, realmente, assim, deve ser muito cansativo mesmo esse rodízio aí de jogadores e cada vez um time. Os próprios jogadores devem ficar... Porque, honestamente, a gente falou da blusa aqui, mas quem é o titular absoluto do Fluminense, não o Fábio? Talvez o Samuel Xavier, que vem bem esse ano. Como que é absoluto se ontem o Guga jogou? Entendeu? Então a gente jogou ontem com o time reserva. Quando eu vi... Eu atendi fora do Rio, então eu fiquei meio out, sexta, sabe? Quando eu vi a escalação, eu falei, mas gente, o que será que aconteceu? Será que os dois de laterais esquerdos se machucaram? Eu não consegui entender o que estava acontecendo ali. E aí depois eu fui ver que foi opção mesmo, ou sei lá o que foi. E a gente não vê a base sendo relacionada para pelo menos ter ali uma opção. A gente não vê ninguém da base, a gente só vê... E esse rodízio realmente faz muito mal, porque a gente não consegue ter um time entrosado, titular, sendo que a gente acabou de vir de um Mundial em que a gente meio que encontrou um time, né? E aí, assim, você mudar uma peça ou outra, claro que, né, sempre acontece conforme o jogo, conforme, né, a fisiologia. Agora, toda vez um time totalmente diferente... Quem é o nosso 5? Eu não sei se é o Bernal, se é o Martinelli. Quem que é o nosso meio? É o Lima? Sabe? Quem é o nosso... Nem o atacante a gente sabe quem é. Quem é o nosso centroavante? É o Cano ou é o Everaldo? Ou agora é o John Kennedy? A gente não sabe nada, cara. A gente não sabe nada. A gente pode especular. A gente pode especular um time titular. Hein, Rodrigo? A bola tá contigo aí. Eu acho o seguinte. Eu acho que o Renato tá perdidaço. Eu acho que nem o Renato sabe. Porque essa história de que ele tá poupando para preservar... Pode ser que um jogador ou outro, sim, ele realmente esteja poupando, que às vezes, né, o departamento médico vai lá, analisa, olha, o jogador tal está perto de estourar, o jogador tal pode ter uma lesão. Isso aí realmente pode acontecer. Ontem, por exemplo, né, a Luana está citando a questão da lateral esquerda. Eu levei um susto porque não tinha nenhum lateral esquerdo, nem no banco e nem, né, no time titular. E hoje o Vitor Lessa ele divulgou o seguinte, que o René ele teve um problema no calcânio esquerdo, que é a mesma lesão que o Thiago Silva teve no ano passado, na Libertadores, só que em um grau mais leve, tá? E que o Fuentes, ele teve dores musculares. E o Fluminense chegou a levar o Wagner, que é lateral da base, só que o Renato não quis colocar o Wagner nem no banco. E o próprio Renato falou na coletiva que não ia colocar o Wagner, porque era um garoto, estava começando e tal. Só que o Wagner não jogou na Copa Sul-Americana. Aquele jogo que o Fluminense perde fora de casa, eu acho que contra o União Espanhola, se eu não me engano, ou depois lá na foi Bolívia. Na altitude, não? Acho que foi na altitude. Acho que foi na altitude. Foi o Léo Jansen, não? Acho também. O Léo Jansen jogou um e o Wagner jogou o outro. O Léo Jansen jogou aqui. O Léo Jansen jogou aqui. Eu sei que teve um jogo fora que ele colocou o Wagner. Um dos dois jogos fora ele colocou o Wagner. E ontem ele não quis colocar o Wagner para jogar. Então, assim, eu acho que em alguns casos o Renato ele realmente está poupando e em outros casos ele não sabe o que fazer. O setor ofensivo, principalmente, o Renato não tem a menor noção do que ele faz. Porque uma hora ele coloca o Cano, outra hora ele coloca o Everaldo, ele coloca o Canóbio e ninguém dá certo. Coloca o Keno, bota o Serna e ninguém resolve o problema do ataque. Soteldo. E aí, para piorar, a gente perdeu o Arias, que para mim era 80% desse time do Fluminense. Acho que a saída do Arias escancarou o quanto que ele era importante para o Fluminense. Ele maquiava, e o quanto que ele... exatamente. O Fluminense só tinha uma jogada. Dá a bola no Arias e espera ele resolver. Agora não tem mais o Arias, não tem jogada. É isso. E ontem ficou escancarado isso. Porque assim, você... Só pela escalação inicial que todo mundo se assustou, né? Ninguém esperava, realmente. A gente nunca sabe quem vai jogar. E assim, até uma minha culpa com relação ao Renato Gaúcho, eu entendo até ele tá perdido. Porque realmente o time também não entrega aquilo e, cara, bota um, não resolve. Bota outro, não resolve. Muda o esquema, bota não sei o que. Aí fica essa loucura e não bota um time pra jogar. Aí a torcida fica desesperada, com razão também. Porque você para pra analisar a escalação de ontem. Você entrou com 3 zagueiros.
sei lá, vamos considerar um 3-5-2 ou um 3-4-3, sei lá, nem eu estava entendendo muito bem. Exatamente. Mas assim, com 3 zagueiros, aí no meio campo ali, você considerando nos dois lados, Guga, que eu não sei se entrar com -1 é mais positivo ou negativo que o Guga entrando, porque o Guga não entrega absolutamente nada. Acho que ele foi o pior do time. Ele conseguiu ser o pior dos jogadores pra mim. Aí do outro lado o Canóbio... Guga e o Canóbio. Então, aí do outro lado o Canóbio, que não atacava e nem defendia. 3 volantes, que é o Bernal e o Martinelli, que de certa forma esperavam tanto deles em avanço. O Martinelli até entregava, até no Mundial se destacou muito com isso, mas ele tinha gente ali do lado dele também entregando junto, né? Mas o Bernal, que ele fica quase que no cabeça de área. Sim. O Martinelli e o Lima, que não cria absolutamente nada também, até teve uma atuação razoável, mas assim, mas ele não cria, ele não é de jogador de colocar outro na cara do gol, e nem chutar, que é uma coisa que ele fazia bem, ele tem chutado. Sim. E na frente o John Kennedy, que tá voltando, não dá nem pra avaliar tanto ele, mas ontem também não foi bem, e o Everaldo, que é outro nada, né? Só sabe cavar falta. Tá me irritando já. Eu nem sei o que ele sabe, ele tá fazendo ali, sinceramente, o Luana. Mas assim, tanto que eu vi várias vezes o Bernal, no final do jogo principalmente, indo lá na frente fazendo um papel de pivô. O Bernal, indo lá e fazendo um papel que o Everaldo parece que se esconde às vezes atrás da marcação e não vem buscar a bola. O Bernal tentando fazer isso. Então assim, é um time completamente, sabe... O que você vai esperar que cria? Aí o time não faz gol, mas o time também não cria. E aí? É complicado, entendeu? É bastante complicado. Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço.